Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou morrendo de saudades. Então, olha eu aqui novamente. No vídeo passado eu prometi para vocês que gravaria mais alguns vídeos e como promessa é dívida, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, tá certo? Meus amores, na aula passada, no vídeo passado, nós conversamos um pouco sobre a crise de 1929. E dando prosseguimento a esse conteúdo, hoje a nossa conversa será sobre a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Professora, o que são regimes totalitários? São regimes políticos onde um líder ou um partido possuem o poder total. Nós vamos hoje discutir um pouco sobre os dois principais regimes totalitários que se estabeleceram no continente europeu: o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Vamos falar primeiro sobre o fascismo, porque ele se desenvolveu antes do nazismo alemão. Então, amores, bora relembrar um pouquinho a situação da Itália lá na Primeira Guerra Mundial. A Itália era um país que inicialmente estava do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Nós chegamos a ver isso em sala de aula. Só que em 1915, um ano depois do início da guerra, a Itália mudou de lado. A Itália passou para o lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Por que a Itália fez isso? A Inglaterra prometeu vários territórios à Itália e isso convenceu os italianos a mudar de lado. Lembra que eu disse para vocês que a Inglaterra disse: "Ó, Itália, venha para o meu lado. Eu tenho riquezas para oferecer para você. Eu tenho territórios na Ásia e na África para oferecer para você." Então a Itália mudou de lado e no final da guerra não recebeu absolutamente nada. A Inglaterra não cumpriu com o prometido. Então isso suscitou nos italianos um certo sentimento de vingança. Os italianos queriam se vingar da Inglaterra e da França, que prometeram territórios e não deram esses territórios aos italianos. Além disso, galera, a Itália estava devastada após a Primeira Guerra Mundial. Crise política. A Itália tinha um rei que não representava os interesses da população, o Vítor Emanuel. Além disso tudo, uma profunda crise econômica. A Itália convivia com desemprego, com a fome, com a destruição das indústrias, destruição dos setores agrícolas. Então, os italianos estavam vivenciando um momento de caos. E o que é que eu sempre digo para vocês? Quando a gente está no fundo do poço, desesperado, sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma oportunidade, e uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que a gente não conhece, estende a mão, o que é que a gente faz? A gente aceita essa ajuda. E foi exatamente isso que aconteceu com os italianos. O partido fascista, liderado por Mussolini, vai representar nesse momento pós-guerra, no início da década de 20, a única esperança dos italianos. Mussolini prometeu estabilidade econômica, estabilidade política, prometeu emprego, prometeu solucionar todos os problemas dos italianos. E os italianos vão se agarrar a essa promessa. É a partir dessa promessa de mudança, dessa promessa de melhoria, que o partido fascista, aos poucos, vai ganhando mais e mais poder na Itália. Então, o partido fascista surge no início da década de 20, consegue vencer eleições parlamentares de forma corrupta, de forma fraudulenta, organiza um movimento chamado Marcha sobre Roma. Esse movimento fez com que o rei italiano desse a Mussolini o cargo de primeiro-ministro e a partir desse momento Mussolini só foi ganhando mais e mais poder. Além do apoio do povo que queria melhorar suas condições de vida, Mussolini também ganha o apoio da burguesia, dos grandes empresários que tinham medo que as ideias socialistas se espalhassem na Itália. Então, aos poucos,
Mussolini foi ganhando esse apoio e foi também tirando do caminho todos aqueles que eram contra ele. O Partido Fascista conseguiu chegar ao poder de forma bastante violenta. Os socialistas, todos aqueles que criticavam o fascismo eram presos, torturados e executados. Então foi assim que Mussolini conseguiu receber o título de Dulce. O que é o Dulce? É o condutor, é o guia supremo. É aquela figura que iria conduzir a Itália para o progresso. E Mussolini, gente, conseguiu cumprir muitas das promessas que foram feitas por ele. O Estado italiano se tornou um Estado forte, que intervia na economia, e essa economia passou a se desenvolver. Mussolini criou leis trabalhistas. Mussolini também diminuiu bastante a taxa de desemprego na Itália e a indústria italiana voltou a crescer. Foi assim que Mussolini conseguiu preparar a Itália para disputar a Segunda Guerra Mundial. E falando agora um pouco de Alemanha, a situação ainda era pior do que a situação italiana. Vamos lembrar que a Alemanha foi considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Bora relembrar o que é o Tratado de Versalhes? Foi um tratado proposto por Inglaterra e França, que considerava a Alemanha a grande culpada pela guerra. A Alemanha teria que indenizar todos aqueles que tiveram prejuízos com a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha cedeu seus territórios na África. A Alemanha devolveu à França uma região chamada de Alsácia-Lorena, que era riquíssima em minério de ferro. E além disso tudo, a Alemanha foi proibida de ter navios de guerra, tanques de guerra, aviões de guerra, submarinos de guerra. O exército alemão foi reduzido a apenas 100 mil homens. Esse Tratado de Versalhes foi o germe, foi a semente da Segunda Guerra Mundial. A partir desse Tratado de Versalhes, surge no povo alemão um sentimento de vingança, um sentimento de querer fazer com que Inglaterra e França arcassem com as consequências dos seus atos. E Hitler e o Partido Nazista vão manipular muito bem esse sentimento de vingança do povo alemão. Além desse sentimento de vingança, a Alemanha estava arruinada. Também tinha um presidente que não correspondia aos interesses do povo. A economia alemã estava arruinada. A Alemanha perdeu a guerra. A Alemanha teve que arcar com vários prejuízos gerados pela guerra. O povo alemão passava fome. A moeda alemã estava desvalorizada. E o único país que ajudava a Alemanha eram os Estados Unidos, que suspenderam essa ajuda com a crise de 1929. Então, a situação alemã era a pior possível. Hitler, em 1923, tentou tomar o poder na Alemanha com um golpe que ficou conhecido como Putsch de Munique. Esse golpe não deu certo. Hitler foi preso e na prisão ele escreveu um importante livro, Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro, ele estabeleceu os princípios básicos do nazismo. Que princípios são esses? Vocês não podem esquecer, são 3 princípios. Primeiro, a superioridade da raça alemã ou raça ariana. Hitler dizia que os alemães eram superiores a todos os outros povos do planeta. E por isso, os alemães deveriam ter poder, deveriam ter território. Além disso, havia um outro princípio, o segundo princípio, que era a necessidade de espaço vital. O que é que isso significa? Se os alemães são superiores, eles precisam ter mais espaço. Era esse princípio que era utilizado por Hitler como justificativa para conquistar mais e mais territórios. E o terceiro princípio é o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o ódio aos judeus. Hitler dizia que os judeus eram culpados por todos os problemas que a Alemanha enfrentava. Os judeus eram inferiores e por isso precisavam ser banidos. Foi esse princípio
que justificou o extermínio de quase 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então Hitler, que também representou a única esperança para o povo alemão, foi aos poucos conquistando, poder e mais poder. Como eu disse para vocês, ele foi preso em 1923, depois, foi posto em liberdade, e após a crise de 1929, quando a Alemanha vivenciou a ruína fatal, é que Hitler consegue, ir ganhando cada vez mais poder e conseguindo a ascensão política na Alemanha. Aos poucos, através de fraudes, de corrupção, através da violência, Hitler conseguiu o cargo de Führer. O que é o Führer? É o chefe supremo, é o condutor, é algo que equivale ao Dulce, lá na Itália. Então Hitler se tornou Führer, passou a intervir na economia alemã, passou a desrespeitar o Tratado de Versalhes, preparando a Alemanha para a guerra, e a Alemanha começou a apresentar grandes sinais de desenvolvimento. Então uma coisa, amores, a gente não pode esquecer. Hitler e Mussolini conseguiram cumprir muitas das promessas que foram feitas ao povo, certo? Mas essas promessas foram cumpridas através de uma ditadura cruel, com pessoas mortas, com censura aos meios de comunicação, com a exclusão de toda a população da vida política, certo? Então esses dois regimes que se desenvolveram nesses dois países muito importantes serão decisivos para a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito ter ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Foi um prazer. Beijo grande. Tchau!